Olá, nosso tema agora aqui no estúdio da Mercado e Consumo, montado junto com a Infracommerce dentro do Fórum E-Commerce Brasil 2022, é o mercado farmacêutico. Como criar e escalar um canal de e-commerce para esse mercado? Quais são os desafios, quais são os ganhos, as vantagens? Para falar sobre tudo isso, tenho aqui dois convidados. Um deles é o Bruno Balducini, Head de E-Commerce da Hypera Pharma. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, prazer, pessoal. E o Marcel Jacob, VP de B2C da Infracommerce. Bem-vindo, Marcel. Obrigado, é um prazer. Bom, a gente vai contar aqui justamente um pouquinho do case da Hypera Pharma, né? Como é que foi para vocês justamente a criação, desse canal e como que é o desafio até da transformação digital especificamente para esse setor farmacêutico, que é tão desafiador, né? Legal, começando a falar do setor, acho que quando a gente coloca em comparação com outros setores, acho que a indústria farma está bem para trás, né? A gente já viu a evolução digital acontecendo, né, no mercado de eletrônicos, linha branca, linha marrom, né? E a própria evolução de categorias que estão sendo vendidas, a gente percebeu que a pandemia deu uma bela acelerada. Então, quando a gente entende, né, que começou o e-commerce vendendo linha branca e linha marrom, passou para acessórios e moda, entramos em saúde e beleza, a gente entendia que beleza era a categoria que mais tinha volume. Agora, a gente está falando de saúde como uma das categorias mais vendidas. Entendendo esse contexto e com a flexibilização que teve que acontecer no período de pandemia, a gente tem situações como discussões de vender medicamentos online, o que pode, o que não pode, como eu faço chegar esse medicamento, né? Tem medicamentos refrigerados, tem medicamentos controlados, né? Então, tudo isso abre para um leque, né, de discussões que são muito mais complexas. A gente tem um cenário onde as farmácias fazem o papel, né, de vender medicamento e agora as indústrias, né, para dar acesso. Então, a gente tem regiões do Brasil, por exemplo, que não chega, né? E aí eu falo de farmácias independentes que atuam em situações regionais, né, não necessariamente tem todo o sortimento ou a experiência que necessita ali para fazer a compra. Então, como principal desafio aqui, tem uma parte regulatória e tem uma parte que agora, acho que com a pandemia facilitou muito, é a parte efetivamente cultural. Quando a gente compara a penetração de online, né, em farmácias, né, saúde, medicamento no geral, a gente vê aqui no Brasil entre 1,5, 2,5 e nos Estados Unidos com 11. Então, assim, tem muito espaço, né? Mas a gente percebe que tem esse avanço cultural ainda de como e quando comprar, né? E você fala desse 1,5 hoje aqui no Brasil, isso já após um período de crescimento, então? Exatamente, exatamente. Isso, você tem as grandes farmácias, né, como uma Raia, que tem uma penetração alta, mas ali é um outlier, né? A grande maioria ainda das farmácias, eventualmente, nem tem o e-commerce. Então, a penetração ainda tem um ponto, o consumidor, né, começa a entender que ali é um caminho de compra, e a gente tem os intermediários também tentando fazer esse papel, como o Rappi, iFood, né, que tentam pegar um share, né, mas ali, como a questão de legislação é mais complicada, não necessariamente ele consegue vender todo o sortimento. Então, é um mercado que está começando, né? E para o lado da indústria é só o começo. E por que no mercado como o dos Estados Unidos, por exemplo, esse índice já é bem maior? Porque também há desafios ali de logística, de transporte, de produto refrigerado, de regulamentação também, né? Imagino, enfim. Por que lá esse avanço foi mais rápido? Lá a gente tem um ponto interessante que é a e-commerce é muito mais avançado do ponto de vista cultural. Então, como penetração, a gente diz que quando a região, segmento ou país entra na categoria de alimentos e bebidas, o mercado disrupta e começa a vender online numa proporção muito maior do que vendia. Isso aconteceu lá, assim como aconteceu na China, assim como aconteceu em alguns países da Europa, e a gente está vivendo isso aqui, né? Durante a pandemia, as pessoas experimentaram a compra de alimentos e bebidas. E o segundo ponto é a característica do mercado, né? A gente entende o mercado farmacêutico, no geral, nos Estados Unidos, ele inverte a relação de marca, porque o próprio farmacêutico lá que separa o produto e dá para o consumidor final sem ele nem saber que marca é, aquele potinho, né? Então, ali a cadeia é um pouco invertida, o que também facilita esse processo. E aí tem grandes redes como CVS, né, que fazem um excelente trabalho ali de logística nos Estados Unidos. É muito bem pontuado isso, né? Aqui esse desenvolvimento do e-commerce para supermercado, para alimentos, é recente, né? Para a gente é algo que, enfim, algumas empresas faziam, alguns consumidores até se arriscavam, mas de fato isso se tornou obrigatório, entre aspas, na pandemia de 2 anos para cá, né? Então a gente está realmente caminhando aí, né? Ainda, né?
Pergunta agora para o Marcel. Nesse contexto, como você enxerga que a indústria pode mudar de fato a cadeia de consumo? Quais são, na operação dos canais, os pilares que não pode faltar? O que de fato deixa um canal verdadeiramente competitivo no mercado? Perfeito, né? Quando a gente vê o potencial que a indústria depositava no varejista e simplesmente ficando na parte da produção, na distribuição centralizada, seja pelo advento da pandemia, na qual ela percebeu que a dependência do canal do varejo físico se limitou nesse momento, ela também começou já há um tempo a perceber oportunidades em estar direcionando direto com esse consumidor. O digital ele veio com um grande advento que é a informação, que é o dado. A partir do momento que você está bem posicionado no digital, você começa a colher informações que antes ficavam na mão de terceiros. Né? Você começa a ter leitura disso. A gente fala que o direct consumer, que é a indústria, estando mais perto desse consumidor, ele não muda a relação com o reseller, com o varejista. Pelo contrário, ele fortalece, ele traz a opção da indústria conseguir conhecer melhor esse hábito de consumo, desenvolver produtos a partir dessas informações e, consequentemente, cobrir pontos aonde o varejista não consegue ou ele não tem força para aquilo, né? Depositando menos a dependência para construir mercado, construir ampliação de portfólio nesses varejistas. Então eu vejo que essa é a grande mudança, construir relações diretas com o consumidor, permitindo entender melhor esse consumidor, desenvolver produtos e, consequentemente, até trabalhar em conjunto com os seus varejistas, que vão ser sempre seu parceiro, para que possa ali cobrir zonas e, principalmente, como o Bruno comentou, ampliar sortimento. Não é em toda a praça, em todo o varejo, que você consegue ter toda a sua linha de produtos, seja por ticket, seja por perfil de consumo, e muitas vezes você está ali suprimindo uma venda por falta dessa oferta, desse produto estar disponível para aquele consumidor. Então a indústria começa a cobrir isso junto. E eventualmente, quando ela entende que o mercado está consolidado e sempre vai haver uma questão de conveniência entre comprar online e comprar físico, ela passa a direcionar para os seus varejistas que tem ali sinais de consumo que ele pode começar a adquirir essa mercadoria e também oferecer no canal físico na qual antes não estava presente naquela praça aquele sortimento. Dos pilares, como tudo, né, a indústria sempre foi muito preocupada com o desenvolvimento de produto na linha de oferecer qualidade, oferecer segurança para esse consumidor, né? O seu grande ativo é a qualidade do seu produto, é o seu posicionamento de marca. Nessa questão, a gente tenta trazer nessa parceria com as indústrias algo que é o nosso forte, né? Que é justamente todo o ecossistema do e-commerce, na qual ela consegue oferecer qualidade nesse atendimento, oferecer capilaridade nesse atendimento, oferecer técnicas e promover inovações logísticas que permitam que ele continue avançando, desenvolvendo o seu negócio, mas muito mais preocupado com o desenvolvimento de produto, com o relacionamento com esse consumidor direto na sua estratégia e o desenvolvimento da presença da sua marca em toda a capilaridade nacional ou até mesmo transbordando para outros países. Muito bom. Bruno, são mais de 10 projetos de canais de vendas da Hyperafarma hoje, certo? Enfim, a gente imagina que é um desafio aí, são vários desafios na verdade, né? Mas pensar em estratégias diferentes, né? Para cada um deles, pensar no diferencial da experiência do cliente para cada um deles. Qual que você considera que é até hoje o projeto, digamos assim, mais inovador que vocês fizeram e por qual motivo, se é que dá para você escolher um para a gente? Legal, acho que você pegou o ponto, né? Se a gente enxergar na perspectiva da indústria farma, é novidade vender direto para o consumidor do ponto de vista de farmácia, né? Então, até como pioneirismo, né? De que tipo de licença, de como você faz. Então, literalmente, tudo é novo aqui. Mas tentando enxergar, né, e colocar um pouco em perspectiva, a gente tem iniciativas, né? Como a gente classifica com direct consumer mais padrão, como uma Mantecorp Skincare, então, que é uma marca, né? Hoje é a segunda maior marca de skin do Brasil, que aí eu trago uma perspectiva de venda ao consumidor focada na experiência. Então, ali eu tenho a oportunidade de dar uma experiência diferente, eu tenho a oportunidade de testar sortimento, né? Como o Marcel falou, que eventualmente, numa região não teria possibilidade, né? Dele estar ali bem colocado, positivado, que daí a gente experimenta, e aí sim passa a ser vendido naquela região, porque a gente entendeu que faria sentido, e tem toda a parte de dados relacionada, porque agora começa a entender o que aquele consumidor quer. Independente de pesquisa de mercado, agora ele está me dizendo o que ele quer. Então, quando eu pego os fatores simples, como a busca interna, e entendo que tipo de
princípio ativo, elementos ele está procurando, isso vira um produto novo daqui a pouco, né? Então, primeira iniciativa aqui, né, tem um outro lado que a gente fala de B2E, né, que é Business to Employee, então também é uma oportunidade gigante, né, dá como benefício para outras empresas, né, a venda de medicamentos, a gente está falando de propagar saúde, e a gente tem iniciativas também que eu começo a falar de ecossistema. Uma delas, por exemplo, que está para lançar é o Inspire, né, um projeto onde a gente faz um marketplace com uma curadoria de well-being, né, de free from, sustentabilidade, onde a gente vai colocar marcas como Simple, BioAge, que são marcas da Hypera, né, mas que traz uma visão de mundo e um posicionamento diferente. Então, você pode ver que, né, tem diversas perspectivas e os desafios são diferentes, porque a gente tem que entender a missão de compra. Quando eu enxergo uma jornada de compra de abastecimento, uma jornada de compra de medicamento online, é geralmente um ticket médio de R$180, com 4 itens no carrinho, sendo 3 medicamentos e um personal care. Quando eu estou construindo um direct consumer de marca, não necessariamente é isso. Eu tenho que criar essa missão de compra. Quem vai comprar skin, está indo para comprar skin. Assim como aconteceu no alimentar, né? Lá atrás com vinho, com cerveja, com café. Foram criadas essas missões de compra, dada a complexidade e o tipo de sortimento. Então, né, é bem diferente uma perspectiva da outra. Tem desafio para todo lado. É verdade, é curioso, né? Quando a gente está falando de um mercado, mas que é múltiplo, na verdade, né? Os desafios, de fato, são muito diferentes e quando você começa a detalhar essas áreas, isso fica muito mais claro na nossa cabeça, como é necessário mesmo ter estratégias diferentes. Falando justamente pensando na experiência, né, do consumidor, Marcel, o que a gente pode imaginar aí que é fundamental ter para inovar nessa experiência, o que vem de tendência agora para o futuro? A gente teve aí um período de consolidação de algumas práticas, né? A gente perceber um pouco o que o consumidor quer, a velocidade que ele quer, o canal que ele quer. Estamos experimentando alguns canais ainda, mas o que você imagina agora para frente para as empresas continuarem oferecendo e inovando principalmente nessa experiência? Perfeito. Eu acho que a melhor experiência é você conseguir fazer a sua compra e não ter nenhum problema com ela, né? Sem dúvida nenhuma, todos os artifícios mais sedutores, eles caem por água se você não consegue de fato entregar aquela promessa, fazer aquilo de uma forma consideravelmente brilhante, na qual eu sinto que eu posso sempre recorrer àquele canal, àquela loja e, consequentemente, sentir que seja por um problema ou mesmo seja por uma entrega efetiva, eu não tive nenhum atrito, eu não tive nenhum problema, foi tudo muito rápido, chegou da forma como eu adquiri. De toda forma, a gente está sempre tentando entender qual é esse comportamento, o que eles esperam no segundo passo, né? E naturalmente a gente vê sempre ainda a busca pela velocidade da entrega, né? Eu acho que cada vez mais o nosso consumidor vem aprendendo a acessar informações on time, vídeos, tudo na mão. Ele quer também conseguir comprar hoje e já receber hoje. E quando a gente fala de saúde, de farmacêuticos, mais ainda, porque normalmente o planejamento não é tão grande assim, a não ser aquele produto de recorrência. Então ele fala, putz, eu estou precisando, acabou o meu produto, eu preciso disso agora. Então ele vai buscar uma experiência na qual tem a garantia de cumprimento de um bom prazo e sem, como eu disse, um atrito e, consequentemente, até realmente num problema, ele consiga reverter aquilo muito rapidamente. Por outra lógica, nessa linha de buscar inovação através de uma melhor experiência efetiva, a gente busca expansões de centro de distribuição, dark stores, que a gente chama que são entregas imediatas, relações casadas entre marcas, né? A Hypera, por exemplo, é uma empresa com multimarcas, então tem um desafio em construir presença de marca que hoje está na linha de produto, na qual ela possa encapsular isso de alguma forma como um guarda-chuva e, consequentemente, permitir uma cesta maior. Como fazer isso, né? Como se comunicar, mas principalmente como materializar isso, na qual o cliente consiga saltar nesses produtos, compor uma cesta e trazer isso para uma entrega imediata. Esse é um dos pontos. Segundo, a gente na Infracommerce vem investindo muito na tecnologia de machine learning, de aprendizado de máquina, justamente para conseguir detectar cada vez mais qual é a necessidade, qual é essa oportunidade que esse cliente está nos mostrando, para que a gente possa promover, seja fluxos de compra, seja fluxo de atendimento, ou seja fluxo de logísticas, fluxo logístico, que possa permitir ele sentir que aquela loja está sempre um passo à frente das demais. E, obviamente, sempre vão surgir técnicas, algo que é um pouco mais laboratorial, que são experiências na quais estão mais ligadas ao dígito, essa coisa mais lúdica da navegação em si do site.
Muito bom. Para quem está pensando em começar, não começou, está atrasado, né, gente? Quem está começando agora seu processo de transformação digital, está atrasado, mas dá tempo, dá para fazer, tem que fazer, é imperativo fazer, podemos dizer assim, né? É necessário. Quem vai começar, enfim, essa jornada de transformação digital agora? A pergunta é para os dois. O que é preciso fazer? Como é preciso? Qual é o primeiro passo? Enfim, a gente tem falado muito aqui nesses painéis que a gente tem feito aqui com a Infracommerce e Mercado e Consumo no Fórum E-Commerce Brasil, sobre tentativa e erro, né? Muitas vezes você tem que fazer isso e é natural que aconteça, é natural que se faça. Mas, para quem não deu o primeiro passo, pode parecer assustador, né? Você vê aí grandes players do mercado já estabelecidos, já com uma comunicação boa com o consumidor, oferecendo boas experiências. Para quem não começou ainda, o que é primordial ali? Primeiro passinho mesmo, inicial. Vamos lá. Eu também sou da casa que fala que o arroz com feijão bem feito é a melhor coisa. Então, eu diria assim, a dica, né? Quem quer começar a vender, primeiro se preocupa com que sortimento eu vou colocar online. E aí você tem N caminhos de entrada. Então, se ele quer começar a vender, ele pode começar a vender pelo site próprio. Ele pode começar a vender por um marketplace, até para testar que sortimento, que região, o que ele deveria vender. Ou ele pode usar um intermediário, como um iFood, um Rappi, né? Medicamentos, inclusive, né, para o público que está assistindo saúde, tem marketplaces específicos, como consulta a remédios, né, lugares onde você consegue simplesmente entrar. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você falou de aprendizagem, teste e erro. Aqui né, vai com a sua primeira hipótese, coloca no ar, testa, aprende rápido e muda a estratégia se necessário. E o segundo ponto, né, coloquei no ar, eu estou entendendo o que faz sentido, que sortimento, que preço, que praça, né. A partir daí eu começo a olhar o que a gente fala que a gente chama de execução, né? No mundo físico, a gente chama de loja perfeita e no online a loja perfeita online. Então, você tem a imagem correta, a descrição, que palavras-chave deveriam ser acessadas quando o consumidor procura o seu produto, né? Que tipo de conteúdo ele está procurando, quais são os termos relevantes que eu deveria associar. E no final das contas, se você tiver um produto pertinente e as pessoas conseguirem te achar, você vai vender. No final das contas é sobre isso. Perfeito. Eu sou muito da linha do Bruno. Eu acho que tem muitas vezes uma ansiedade de quando você está entrando no mercado que já existe, a sensação de que eu tenho que achar algo novo para estar presente, para ser notado. E, na verdade, quando você tem um bom produto, né, e aqui a gente está falando num contexto muito do direct consumer, já são indústrias que detectaram o seu sortimento, né, onde ela quer alcançar esse mercado, a primeira coisa que eu falo é busque se assegurar de fazer o feijão com arroz, busque se assegurar de fazer o básico bem feito. A partir disso, você vai ganhar credibilidade para depois começar a inovar. E, eventualmente, tudo que você buscar tentar se descolar do tradicional, meça muito bem, tenha sempre clareza de como você vai apurar se aquilo está dando certo, para que você possa corrigir rota rapidamente e, consequentemente, validar outras hipóteses, né? Mas, de cara, o meu conselho é busquem se cercar de parceiros que dominam já esse mercado, para que essa régua já seja nivelada no momento zero. E, consequentemente, através da sua posicionamento de marca, através da sua estratégia de marketing, através do seu portfólio e, consequentemente, até das suas ações comerciais, você não fica carregando um aprendizado que o mercado já entendeu como faz. E aí, obviamente, procure a Infracommerce, venha consumir o nosso ecossistema, que é isso que a gente está propondo, né? Trazer gente capacitada como o Bruno, que a indústria busca nos seus headcounts, e trazer da gente o que a gente já consolidou de mercado, para que isso não seja um aprendizado na qual você perde foco tentando aprender o que já foi aprendido ou já foi consolidado. Exatamente. Até porque esses aprendizados são tão rápidos, né? Quer dizer, tem gente que aprendeu há 6 meses algo que você não precisa repetir agora, porque as coisas já mudaram, né? E até queria que você comentasse um pouco sobre essas soluções que a Infracommerce dá, que são modulares, né? Então, quem quer começar ali, inicialmente tendo o seu site, enfim, dá para fazer isso, dá para começar devagar, né? Perfeito. A Infracommerce, ela tem como característica, às vezes é pouco sedutor até quando a gente fala, mas justamente oferecer esse ecossistema que já possui uma escala, então, consequentemente, a gente consegue oferecer um serviço acessível, em alta performance. A gente tem um corpo de colaboradores que permitem afinar o que precisa e, consequentemente, sempre olhar o próximo passo. Óbvio que tudo tem as suas dores, e aí é onde a gente avisa esses nossos clientes que é onde ele não deve se preocupar.
Porque, naturalmente, quando você tenta desenhar um negócio, você começa pelo happy flow, que a gente fala, que é onde tudo dá certo. Só que não está aí a grande habilidade, está justamente nas coisas que saem da rota. E a gente tem experiência, através de bons parceiros como a Ipera e outros, que permite a gente afinar. Até porque essa é uma parceria de mão dupla, né? Eles trazem muitas vezes para a gente, seja, vamos subir a régua aqui, vamos trazer um serviço de melhor excelência, aqui a gente acha que a gente poderia fazer melhor, eles estimulam a gente a fazer melhor, a gente tem capacidade de imprimir ritmo para fazer melhor e, consequentemente, ao longo do tempo, a gente também vai aprendendo mais sobre o mercado deles para ter essa troca. Claro. Então, naturalmente, é essa a relação perfeita. Quem domina o seu negócio e quer buscar na gente a solidez de um processo que já é bem conhecido no nosso mercado. É isso aí. Então, gente, se você não começou ainda a sua jornada de transformação digital, comece. É sim o momento de começar. Enfim, existem aí grandes players no mercado que começaram há pouco tempo também, aproveitaram o período, foram obrigados, na verdade, a entrar no mundo digital por causa da pandemia e estão se dando bem, aprenderam, erraram, aprenderam, fizeram certo, estão conseguindo performar bem, aumentaram as vendas aí no e-commerce. Em muitos casos, o e-commerce hoje representa a grande parte das vendas das empresas hoje. A gente está falando aí tanto de varejo quanto de indústria, então não deixe de começar. É importante dar esse passo inicial, que foi justamente o assunto do nosso papo aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença do Bruno Baldutini, Head de E-Commerce da Ipera Pharma. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E do Marcel Jacob, VP de B2C da Infracommerce. Obrigada. Muito obrigado. E a vocês também que nos acompanham, nosso muito obrigada. Continue acompanhando aqui essa jornada de conhecimento, essa troca de informações com executivos do e-commerce, falando sobre transformação digital, tendências também para o futuro, diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2022.